Boa tarde, iniciamos aqui mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para o teatro infantil. O teatro infantil que é muito mais do que entretenimento. Há quem diga que levar uma criança ao teatro tem um caráter formador e pedagógico também. E a criança e adolescente, ao fazer teatro, é importante para o seu desenvolvimento intelectual e físico. Para falarmos aqui sobre o teatro infantil, nós convidamos duas atrizes para estarem aqui conosco, também professoras de teatro. Nós temos aqui conosco Janaína Alves, ela é atriz e professora. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E também está conosco a Sílvia Lima, que é atriz e também professora. Boa tarde e obrigada também pelo convite. Portanto, ao longo deste programa também temos a participação de algumas crianças que vão dar a sua opinião sobre a participação no teatro, o que é que representa o teatro nas suas vidas, e também um professor de teatro infantil. E você também, se quiser, pode participar deste programa. É só ligar para 594 9714, 594 9714. Pode inscrever agora e dizer o que é que o teatro significa na sua vida. Pode partilhar também alguma experiência e falar também sobre o teatro infantil, já que este é o nosso tema. Antes de entrarmos exatamente nessa questão de teatro infantil, vamos entender a vossa experiência na área do teatro. Vou começar com a Janaína Alves. Janaína, fala-nos da sua experiência com o teatro e concretamente também com o teatro infantil. Primeiro gostaria que viesse lá atrás até chegar nos nossos dias. Por acaso tem uma ligação forte. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Então, eu sou mesmo uma cria do teatro. E além da minha história ser muito misturada com teatro, porque eu cresci nos bastidores do teatro na minha cidade, lá em Teresina. A minha mãe era camareira do teatro, que é uma profissão que hoje em dia já não existe tanto, já é uma coisa mais rara de acontecer. E eu cresci dentro dos bastidores, porque como ela fazia o camarim dos espetáculos, meu lugar de brincar era embaixo do palco. Enquanto o espetáculo acontecia lá em cima, eu fazia as brincadeiras embaixo do palco. Às vezes atrapalhava as minhas brincadeiras, o que estava acontecendo lá em cima. Então, eu cresci nesse mundo, nesse universo. E com 9 anos foi quando eu fiz minha primeira peça profissional. No Brasil, a gente acaba emberando por esses caminhos artísticos mais cedo. E aí, comecei com 9 anos. Depois, não parei mais. Com 15 anos de idade, eu já estava mesmo num grupo profissional de teatro na minha cidade, já vivia do teatro, pode-se dizer assim. Quando terminei os estudos, foi para essa área que eu me voltei. Depois, vim para Cabo Verde e aqui não podia fazer diferente. Eu já dava aula para crianças lá na minha cidade e comecei a fazer essa modalidade aqui. Há 11 anos atrás, era um pouquinho mais escasso as ofertas de educação artística infantil. A gente tinha mais espetáculos, eram poucas as pessoas que tinham as capacidades para dar formação, que conseguiam fazer esse trabalho. Então, acabei fundando uma oficina, que é o Sucrinha, que é a Oficina Permanente de Teatro, que vai fazer esse ano 9 anos. Ou já seja, uma criança crescida. Já é uma criança bastante crescida, já tem aí gerações que estão a passar. Temos agora um dos nossos primeiros alunos. Ele agora está na universidade, em Bragança. Então, eu fico assim, muito emocionada, porque o Sucrinha, de certa forma, já tem uma história. E, enfim, é isso. Mas, localmente, a Sílvia Lima já está nisso já há muito tempo. Sim, começar. Em 1993, começar a João Branco, naquele curso de teatro no Centro Cultural Português. Lá, no fundo, há grupo de teatro. E teve uma altura que eu decidi começar a fazer teatro para criança. E também coincidi que não venho experimentar palhaço, clown. E a partir do momento que não experimentei isso, descobri mais uma nova paixão dentro de teatro, para além de minha paixão para teatro. Então, na altura, isso em 96, 97, eu estava a fazer peças para adultos e também houve alturas que não preparaste peças para criança, que não vai fazer nas escolas, foi nos primeiros contactos diretamente com o público infantil. Então, a partir de lá, comecei a ganhar cada vez mais vontade de fazer isso, até porque a mim, na altura daquele grupo de jovens que tinha, eu era a única que queria fazer mesmo teatro como profissão. Entretanto, consegui fazer uma formação fora, na Portugal, curso de interpretação,
E quando voltar para cá ver, me dizer, não, o que é que me queria fazer? Um casamento entre teatro e educação. E voltar em 2005. Então, a partir daí, começar a desenvolver mais outros colegas um trabalho de teatro pedagógico dirigido especialmente para criança. Falamos da importância do teatro infantil na boa vida, fazer teatro para criança. É muito mais difícil, ou não? É muito mais difícil, mas é que ele mais sabe que tem que fazer. Por quê? Porque criança é inocente, ao mesmo tempo, ele é puro, ele é sincero. Então, quando a gente fazer teatro para criança, a gente saber na hora se a criança te gostar ou não. Porque se ele quer te gostar, ele começar a te falar mais ser colega, ele começar a te espiar, ele começar a te fazer barulho, ele te inventar outra coisa de fazer. E a partir do momento que a gente ganhasse a atenção, que aquela criança está lá durante uma meia hora ou 45 minutos, que ele lá concentrou-te, te assistisse, quer dizer que não ganhar ali, que ele te apreciar e com certeza te levar algum aprendizado para casa. Então, é uma experiência muito sábia para quem te gostar de fazer teatro, até para ator. Ele é costumo dizer que ele é um curso intensivo de teatro, porque quando a gente vai fazer teatro, por exemplo, na escola, que é diferente de uma sala de espetáculo, onde crianças sentadinhas, cada um no seu lugar, quer saber que isto tem que estar lá com atenção, isto pode fazer muito barulho. Quando a gente vai para a escola, a gente vai para esse espaço, conseguir chegar lá e ganhar essa atenção não é fácil. E quando a gente ensina, a gente tem que espiar. Se está atento, se a gente te perturbar, se isto vai avançar para meio de cena, muitas vezes a gente tem que parar o espetáculo, falar mais, dizer não, se a pessoa quer não continuar, a pessoa tem que sentar no outro lugar, chegar para trás e depois não te continuar. Muitas vezes, quando acontece isso, dá a gente liberdade, vamos dizer, e mais segurança na lidar mais. Então, para quem gosta de fazer, que as coisas mais sabe que tem é fazer teatro para menino. E eu essa alegria, na fim, se gostar, e depois na rua, está a andar, estou a dizer, olha aquele personagem. Pode ter um personagem que há uns anos atrás que foi Dona Liz, que foi uma peça de sensibilização em relação a... Percorrer várias escolas, né? Sim, acho que na altura foi a peça que foi mais feita. Porque ele foi feito nas escolas, depois teve uma altura que em parceria com o Ministério, entre as escolas para o Centro Cultural de Mindelo. E também já me teve outros projetos também, mais eficazes também, que não percorri as escolas de São Vicente. Então, de certa forma, não poder dizer que crianças de São Vicente já privilegiado em relação à queijo Otília, porque desde cedo isto bate a ter um contacto com o teatro que é muito bom e muito importante, seja formação pessoal e seja desenvolvimento como pessoa. Janaína, qual é o grau de dificuldade em fazer teatro infantil? Eu vou citar uma grande pedagoga infantil e do mundo do teatro infantil, que é a Isabel Alves Costa Branco, que é a mãe do João Branco, que ela dizia que não existe teatro para criança e nem teatro para adulto, existe o teatro. E também não existe o bom e o mau teatro, existe o teatro, entendeu? Existe o que você quer fazer, existe, não tem a diferença do que é para criança do que é para adulto. É o que a entrega que faz a diferença. Essas coisas que a Silvia já falou, tá dentro de qualquer área quando a gente vai fazer, porque o ator tem que estar extremamente preparado. E trabalhar com criança, como a Silvia falou, é um exercício muito forte, porque eles são extremamente sinceros. E esse trabalho que eles fazem desde há muito tempo é uma coisa super privilegiada para qualquer pessoa que vai trabalhar com criança aqui em São Vicente, porque já tem uma formação. A gente vê nos espetáculos, às vezes, as crianças chamarem a atenção dos adultos, como é que deve assistir o espetáculo. Então, a gente já tem um público formado e eles entendem, eles percebem, eles dão aula para os adultos. Olha, agora tem que fazer silêncio, agora não pode fazer assim. E onde é que tem que sentar? Então, esse trabalho todo de educação, infelizmente, não é em todas as ilhas. A gente devia ter esse preparo mais forte. Sim, a Silvia disse aqui, pronto, que as crianças em São Vicente são privilegiadas por terem acesso ao teatro e diferentes. A formação também. E não a só formação assistir, também. a formação. Sim, formações também. Porque é uma arte completa. O teatro trabalha desde a coordenação motora até o desenvolvimento pessoal. Então, assistir um espetáculo de teatro já está, de certa forma, educando. E fazer aula de teatro também educa não só para as artes,
não só atores e atrizes futuros, educa pessoas. As pessoas vão ter um outro clique, uma outra visão do mundo quando faz teatro. É sobre isso que vamos falar daqui a pouco, sobre a questão da educação, a importância do teatro na educação, o que é que ajuda a mudar, se nós podemos falar em termos de mudança de comportamento das crianças. E nós fomos espreitar a oficina Sucrinha, a oficina de teatro Sucrinha, no Alaim, e agora vamos acompanhar aqui alguns depoimentos que nós recolhemos. Em primeiro lugar, eu gosto de estar aqui. Eu também gosto muito de teatro, porque teatro é uma forma de nos expressarmos. Eu aprendo que nós não temos sempre a mesma cara, mesmo que nós não sabemos. Nós temos expressões diferentes a cada minuto ou cada segundo. Pode gostar de teatro? Sim, Ali na oficina de teatro de Sucrinho, o que é que você aprende a fazer? não te aprender a relaxar, não te aprender a ficar nervoso quando a gente está nervoso e para não aprender a ser mais livres. Ali já vou aprender tchau coisa, que vou ter de maneira que vou te comportar, maneira que vou fazer junto com os colegas, maneira que vou poder estar. Sim, O que é que vou aprender ali? não aprender a relaxar o corpo, não te fazer muitos jogos. Mas sempre vou gostar de teatro, não é verdade? Sim, Qual é o teatro, tipo de teatro que vou gostar de mais? É que isto de comédia, que depois a gente ri, ou que isto que a gente tem que ficar só sério? que os dois. Vou gostar de teatro? Sim, O que é que você fazer ali? até fazer jogo, não te contar história. Por que é que vou resolver bem fazer teatro? Não sei fazer teatro. Vou bem em modo que vou querer ser um ator. Sim, Vou gostar mesmo de estar num palco. sim, E vou aprender a maneira que vou controlar os gestos, a maneira que vou controlar o corpo. sim, E o que é que vou dizer que eu de menino que nunca fazer teatro, é para deve fazer? sim. Modo que? Mas teatro é muito sábio. Por que vou bem fazer teatro? Porque não está legal. Minha mãe pergunta se eu queria bem, dizer que você não queria experimentar. E vou gostar mesmo de estar ali? Sim, é legal. Nesse primeiro dia tem de ser bom para você? Sim, sim. E vou-te recomendar para outros colegas de vossa também, a querer fazer, por exemplo, fazer teatro, é uma forma de expressar também? Sim. É tão divertido, onde realmente acho bem, porque as pessoas dali é muito legal. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre teatro infantil. Já sabe, se quiser participar deste programa, é só ligar para 594 97 14. Pode inscrever agora, partilhar a sua experiência, também lançar algumas questões aqui para as nossas convidadas e pode ir também na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, deixar lá comentários e também sugestões. Sílvia, não acompanha ali Ismanin lá na Alaim, na oficina de Sucrinha, não tive lá sábado passado, onde eu não vou espreitar uma aula que estava lá na ele. Não está a gostar de qual é que é comentário que tem para dizer reação das crianças sobre o teatro? É assim, antes de tudo, aulas de teatro é para toda gente. Boca tem que ter uma vontade de ser ator para querer inscrever numa aula de teatro. Então, só aí já é bom qualquer pessoa vai. Sendo criança, é uma experiência super bom. Se a gente espiar a criança, tu começar a brincar de fazer o quê? Faz-te conta, de certa forma, já é aquele imaginário que não poder incluir no teatro. Então, é um espaço onde este poder vai experimentar novas sensações, emoções, desenvolver-se criatividade e, super importante ainda, te vai ajudar na sua autoestima. Principalmente se é uma criança que é um bocadinho tímida, teatro é uma ferramenta super importante para o seu desenvolvimento. E quando ele tiver no dia a dia, que ele tiver algum conflito, alguma situação para resolver, aquela experiência que ele pode ganhar naquela aula de teatro, poder ajudá-lo a sair daquela situação de uma forma mais positiva, digamos Alguma assim. reação do que queres dizer? O que é que os meninos dizem? Como é que este gosta de teatro? O que é que este fazer? Que é muito sábio. Ela sei que tem aquela vontade de fazer. Mas, por exemplo, uma criança que te aspira a ser ator, mas
poder fazer na mesma, porque ele te vai servir no seu dia a dia. Não para ser um profissional, mas sim para ser dia a dia, para ajudá-la a desenvolver e ter mais autonomia e desenvoltura nas situações que ele tem a ver que gerir na sua vida. Janaína, qual é a importância então do teatro para a educação infantil? Pegando no que disse agora a Sílvia aqui. As aulas de teatro ajudam muito dentro da própria sala de aula. Geralmente os professores pegam muito do que a gente usa, muito do que o teatro utiliza, as ferramentas, para a sala de aula, para o ensino formal, né, digamos assim. E eu acho que esse casamento devia funcionar mais ainda, devia ser uma coisa um pouquinho, um relacionamento mais sério. Porque é impressionante como as crianças que fazem teatro têm um acesso à literatura, a dicção melhora bastante, a postura, às vezes ferramentas para poder apresentar um trabalho, para falar dentro da sala de aula, perde um pouco a timidez, ajuda na coordenação motora, que é muito importante nessa fase do desenvolvimento, entre os 5 até os 10 anos. A gente sabe que eles ainda estão lidando ali com muitas dificuldades para definir a coordenação motora. Eles têm muita informação. A criança dos 4 até os 10 é um processo de mudança muito grande, são muitas novidades ao mesmo tempo. E o teatro ajuda a tranquilizar isso, ajuda eles a entender também, ajuda na leitura, muito. Principalmente nós que estamos num país bilíngue, que tem esse conflito de na casa ouvir uma coisa, na escola ouvir outra. Então, o teatro ajuda que esse casamento das duas línguas facilite o entendimento, a forma de se expressar. Então, são N fatores que o teatro pode ajudar bastante as crianças. E a gente vê essa melhoria no momento que elas entram e o momento que até quando elas fazem uma apresentação. Os próprios professores dão feedback também. Olha, esses que estão a fazer o teatro fazem isso de uma forma diferente, tem mais criatividade, porque a gente explora muito isso também. E para só acrescentar uma coisa, tem uma coisa super importante, sobretudo na criança pequena, ou seja, criança do pré-escolar, vamos dizer assim, que o mais importante não é o resultado final, é o processo. Portanto, cada vez que a criança tenta experimentar uma situação nova, que ele tenta brincar de professor, por exemplo, ou de médico, cada vez que ele tenta experimentar, ele tenta ganhar mais um conhecimento. Então, quando crianças de fazer teatro, dependendo do contexto, por exemplo, se for um contexto para fazer um espetáculo, já aí será diferente, mas numa sala de aula ou numa formação, o que é mais importante é o processo, não o resultado final. Claro que o resultado final também é coroar, para terminar tudo bonitinho, mas o que é mais importante é aquele processo, é que tudo que ele faz, que a criança debate a passar, à medida que ele debate a adquirir novos conhecimentos e mais desenvoltura que seu corpo. Então, de que forma que não pode dizer que teatro te promove e ele te aumenta a criatividade? Está a gostar de uma elaboração um bocadinho sobre isso? Era uma pergunta, tudo está lá ao mesmo tempo, às tantas para ter difícil explicar, mas esse é o todo. Teatro te lidar com o ser humano. Então, toda a arte pode ser incluído no teatro. Então, como ferramenta, eu, ser humano, quando vou te explorar o ser humano, como eu pôr à prova, se capacidade física, se capacidade mental, se capacidade de falar, de comunicar. Quando vou te pôr tudo isso à prova, vou te desenvolver isso, automaticamente vou te tornar um ser humano mais capaz de lidar melhor em sociedade, tendo em conta que não te viver em sociedade. Então, estou a achar que é por isso que dizer que qualquer pessoa pode ter aula de teatro. Aulas de teatro podem funcionar como terapia para pessoas. Claro que quando vou fazer profissionalmente, aí já te exigi outro comportamento, outras regras, mas a nível geral, pessoas podem fazer aulas de teatro porque este enriquecer. E muitas vezes pessoas também para curso de teatro dizer que quis voltar outra pessoa, quis voltar de conchejo a melhor imenso, que mais fácil já poder lidar com situação na casa, com conflito, mas uma pessoa que dá uma segurança e te melhorar a personalidade, te voltar a uma personalidade mais forte e com mais autoestima. Janaína, nesta parte da criatividade,
O teatro pode aumentar a criatividade ainda mais em quê, por exemplo? Em todos os aspectos. Nós temos, assim, as crianças, numa certa idade, é muito criativo, trabalha muito com lúdico, é muito imaginário, e depois isso vai diminuindo, vai sendo um pouco reduzido, vai ficando mais limitado, eles começam a questionar muitas coisas, começam a receber várias informações que acaba castrando um pouco essa criatividade, essa coisa mais lúdica, e vai crescendo e vai perdendo um pouco isso até a gente virar adulto e virar, assim, às vezes, um quadrado. E o teatro ajuda muito a romper isto. Embora eles recebam as informações, embora vá crescendo, vá amadurecendo, mas a criatividade é importante, é essencial. Inclusive, para o futuro, para um futuro profissional. Você precisa de criatividade para ser um empreendedor, para ter ideias, para ser um bom profissional, para se destacar no seu ambiente de trabalho, para você não ser sempre a mesma coisa, sempre os mesmos processos. Então, a criatividade é uma coisa que a gente vai usar sempre. E o teatro ajuda a explorar isso em todas as idades. Desafia, instiga. Por exemplo, no teatro a gente não dá nada pronto. Eu costumo sempre dizer que a gente entra pela porta dos fundos. Numa casa, quando a gente entra na sala da pessoa, a gente só vê a sala. A gente não vê a bagunça, a gente não vê como é que está a cozinha, se tem louça na pia. Quando a gente entra pela porta do fundo, pelo quintal, a gente vê tudo. A gente vê como é que aquela casa funciona. Então, o teatro busca isso. A gente não dá as coisas prontas. A gente entra por outros lugares para a gente investigar, para a gente criar, para a gente desvendar. É quase como uma aventura diária que acontece em cada pesquisa. E no teatro também ajuda as pessoas na interpretação do texto. Exatamente. E pensando aqui, por exemplo, aqui em Cabo Verde, onde nós somos um país bilíngue. As pessoas vão para a escola, têm o português ali como língua de trabalho, língua de estudo, mas no intervalo, na rua, nós falamos a nossa língua nacional, o crioulo. Isso ajuda, mas ajuda de que forma? Porque como a gente trabalha, geralmente quando vamos montar algum espetáculo, falando da experiência do Sucrinha, nós trabalhamos às vezes com texto que a gente cria nas aulas, ou com textos, literatura universal. Agora, por exemplo, estamos trabalhando o Pequeno Príncipe. E a literatura entrar no universo deles, com a leitura, porque agora também está tudo muito tecnológico. Os meninos, enfim, sentar uma criança hoje em dia para ler um livro é uma missa e um texto. É muito complicado. Porque a gente está lidando ali com um conflito, né? Porque são as coisas imediatas. E o teatro ajuda isso, porque vive também do texto. A gente, mesmo quando só não tem texto falado, mas tem movimentos, há uma narrativa. Então, a parte da interpretação, de ler a história, de desvendar a história, de ver o que tem por trás da história. Até quando eles vão assistir os espetáculos, a gente deixa mistérios, a gente pergunta, eles querem saber por que aquilo aconteceu assim, por que fez isso, por que não fez. Então, são várias narrativas que faz eles buscarem... mexe com eles, né? Não é uma coisa pronta. Então, ajuda muito na questão da literatura, ajuda muito na leitura. A gente já teve crianças que entraram na oficina que não liam nada e começaram a ler a partir das aulas. Com 5, 6 anos, às vezes já tinham um atraso na escola e através do teatro foi ajudando, porque vamos lá, vai decorando, decora essa fala e chega em casa e treina, aí já começa a associar o que decorou às letras. Então, tem esse casamento que ajuda muito. Falando de Cristão dizia para trás de criatividade, é uma coisa que tenho notado ultimamente nós crianças devido ao desenvolvimento da tecnologia, grinha assim está mais preguiçosas em termos de usar essa criatividade. E eu me senti isso, eu tive toda a Mas o país também tem um papel importante, ou não? Sim, mas só preciso mostrar um exemplo, por exemplo, conta a história. Muitas vezes, muito também contava uma história e me começam a contar que as crianças te perguntam, mas que tem imagem, que tem foto, que tem um vídeo. Dizer, não, vamos explicar, já, eu tenho que imaginar dentro da sua cabeça, eu tenho que criar aquela história, olhar aqueles personagens na sua cabeça. E tudo isso, quando no mundo tecnológico, já bem tudo pronto, bem um desenho animado, com a história pintadinho, com o personagem lá tudo desenhadinho, bonitinho.
de certa forma, se a criatividade que for instigada, que for estimulada, a gente bate para preguiçoso, sim. E nesse caso, como crianças que assim têm tudo, então mais do que nunca teatro é importante, e aulas de teatro é importante para ajudar a lembrar que assim, isto tem uma cabeça, isto pode imaginar inúmeras coisas, pode imaginar uma história de diversas formas, imaginar aventuras nessas cabeças que tem que ser só um ecrã a dar gelo. Então, nesse aspecto que estou a acrescentar isso. E a questão de interpretação de texto também. Isso é super importante, porque quando se bota focote em criar uma história e que a história tem um texto, que o personagem tem um texto, automaticamente a criança quer memorizar o mais rápido possível para fazer aquele personagem. Então, essa motivação ali é que te vai ajudar a abrir esse horizonte e a dar mais vontade de ler outras coisas. Já me espero o que é que essa história te dizer. E de repente pode te dizer, a história assim estava a dar para fazer teatro. Então, uma coisa leva à outra. E então, a partir do momento que a criança perceber que ele tem uma capacidade de criar dentro da sua cabeça, aí ele te ganha esse mundo, ele te aceita bem. Ele quer ficar a esperar só para um ecrã dali. Mas no teatro também, a questão de expressão corporal, o corpo fala, também é importante. E é importante pessoas entenderem que maneira que o corpo está a falar. Muito importante, e muitas vezes as pessoas que têm consciência de capacidade que isto tem. Muitas vezes pessoas que têm consciência do corpo. Não estou a dizer, um bocado pode fazer tal coisa, um bocado pode fazer tal coisa, sim, antes de experimentar. E então é isso que o teatro está a fazer a gente descobrir nós mesmos. E a partir do momento que nós descobrimos nós mesmos, nós podemos encarnar outras personagens e dar vida a personagens e histórias. E então a expressão corporal é muito importante, e quem está a fazer teatro, este é uma liberdade para explorar de todas as formas possíveis, fazer papéis femininos, masculinos, independente do sexo, fazer de animais, fazer de uma parede, fazer de um roche, fazer de uma pedra. E para quem quer ser ator também, ele é um desafio importante, que é interessante, que é desafiar-lhe mesmo a viver uma experiência diferente e explorar seu corpo. Na oficina de Sucrinha, nós estivemos ali no sábado, as crianças são preparadas para entender o corpo, saber utilizar o corpo, fazem isso mesmo? Nós fazemos jogos, porque, assim, dentro do imaginário, até voltando um pouquinho às tradições, há muitos jogos tradicionais que exploram muitos movimentos, muitos corpos, a criatividade, a expressão, a interpretação. Então, a gente vai buscar esses jogos tradicionais e trazemos, junto com alguns jogos teatrais, também para as crianças descobrirem os corpos, descobrirem as posições, saber como é que se está. É muito interessante trabalhar com eles, porque, assim, dentro do Sucrinha, nós trabalhamos sem... que é uma coisa que, às vezes, eu acho até engraçada. Para nós, não é criança, são pessoas. E a gente tem esse tratamento com eles assim. Eu acho que é isso que é o encanto da própria oficina, porque eles não se veem ali, assim, como é que eu posso dizer? Eles se veem muito importantes, porque a gente trabalha com eles como trabalhamos com os adultos. É os mesmos exercícios, claro, com uma outra linguagem, mas a gente faz igual. Os movimentos, a exploração de espaço, a postura quando vai falar um texto, como é que coloca a voz, técnicas vocais, dicção, enfim, a gente dá tudo isso, eles têm essa bagagem. Então, por isso que é tão importante fazer, porque, como eu falei, até quando eles fazem, tem essa experiência, e quando eles vão para a escola para apresentar um trabalho, destaca-se, porque tem ferramentas, eles vão tendo novas ferramentas. É como futebol. Um menino que faz um treino num clube de futebol, ele, quando vai jogar pelada com os amigos, ele se destaca, porque ele já tem umas técnicas. Então, é como o teatro também. Portanto, ali no teatro também, nós estamos a... Pronto, de voltar para a Sílvia, não te de fazer a Sibilinho, não tem que continuar assim. Não tem questão também de habilidade na comunicação. Que lá é super importante. E quem está a fazer aulas de teatro, quem está a fazer teatro e que tem formação, automaticamente ele é natural. Ele é natural, se ele te vai falar em público, se ele está numa sala de aula, te explicar um trabalho
automaticamente ele vai ter uma postura diferente e que ela assim teatro é que te dá a gente ele. Ou então aulas direcionadas para a comunicação, mas quando vou fazer teatro a gente tem sempre a preocupação de falar. Por exemplo, num criança, porque às vezes crianças têm algum receio de comunicar em público, apresentar um trabalho, mesmo na escola, já pode ajudá-lo também. Sim, exatamente. Isso é trabalhar dentro de sala de aula. Primeiro dia, ele pode estar mais tímido. Segundo dia, já ele bate ceder. Terceiro dia, já ele está nesse mundo. Quando ele toma fé, que afinal ele te pode, que tem nada que te impedir. Simplesmente é um medo, é uma coisa lá mentalmente que a gente está de lá. Então, quando ele toma fé, quando ele liberta dele, agora ele te... que a questão da comunicação para a criança é um assunto muito delicado, porque as crianças, infelizmente, aí já falo, os adultos, nós temos culpas nisso, que nós estamos sempre a castrá-los. Silêncio, não grita, não pode gritar, não fala demais, silêncio, não grita. A gente passa o dia inteiro a fazer isso, e eles estão o dia inteiro a ouvir isso. Não posso gritar, não posso falar, não posso falar, não posso falar agora. E as crianças têm essa necessidade desesperada de comunicação, porque eles querem contar tudo que se passa o tempo todo. E o teatro liberta isso e rompe essa castração que a gente, infelizmente, ainda faz com as nossas crianças. A gente está sempre a mandar fazer silêncio, estamos sempre a calá-los, estamos sempre ali a poudar. E ali é onde eles se libertam. E a gente faz esse trabalho de mesclar essa liberdade. Você pode falar até aqui. Tem tons para falar, não precisa falar aos gritos, entendeu? Então, a gente trabalha isso também, porque também tem uma questão anatômica. As crianças, até uma certa idade, não ouvem direito. Por isso que elas gritam. Não é má educação, é uma questão mesmo anatômica. Então, a gente, às vezes, não entende isso. E no teatro, eles vão entendendo isto. Eles vão entendendo os tons, eles vão entendendo aonde pode falar, quando pode falar. E sem castração, né? Sem essa coisa que a gente está sempre a fazer. Não pode falar, silêncio. E como falar? Cala a boca. E nós lembramos também aos nossos telespectadores que podem participar deste programa. É só ligar para 594 9714. 594 9714. Pode agora mesmo partilhar a sua experiência, por exemplo, se gosta de teatro, se tiver alguma questão para deixar aqui as nossas convidadas. Vamos agora ouvir um depoimento previamente gravado de um professor de teatro. Teatro para criança e para adolescente é importante porque ele diz que as crianças, como adolescentes, se expressar e não só para as mesmas, mas também perante a sociedade. E bom, tudo que as pessoas que já fazem teatro, que ainda têm e foi bom para eles que esta conseguir expressar não só na rua, mas também na escola. Que ele é tão importante para maneiras de expressar, maneiras de falar com os outros e também controlar seu corpo em si. E maneira que você perceber que mudanças é que acontecer tanto no desenvolvimento de crianças e adolescentes quando está bem aquele período que ele percorrer durante todo aquele tempo? Ao longo do tempo, a gente a maneira que as meninas entrar, mim pessoalmente me analisar que as meninas ainda desgadas logo de uma vez o que é para mim. Tem que primeiro tem que não fazer tipo um jogo de cada um por si, que maneira que escreve não fazer não analisar esses comportamentos, porque mim está a dizer descartar tem menino abuso, mim não gosta de descartar que já abuso de seus, mas sim saber que maneira que esta hora e exato momento que as podem dizer que já abuso. Então porque para mim tudo ele é essencial para teatro. Porque tem algo que não precisa de um abuso, por isso é só para saber que maneira que está a pôr. E lá já a gente vê há bastante mudança entre eles, que já este entrar de uma maneira, às vezes séria, às vezes não querer falar nada, logo no início ainda gostar. Depois, quando a gente vai entender que os meninos, já a gente vai olhar com as mudanças que a gente vai fazer perante a teatro. Concretamente, ali na sucrinha, nas oficinas, o que é que você está a ensinar os meninos? A ideia é para montar uma peça, né? E como naquela peça já é uma história conhecida, né? Mas a ideia é para olhar aquela história, para entender e para montar de 6 maneiras, para trazer de 6 realidades. Então, não estou a trabalhar alguns exercícios de corpo, exercício de expressão facial, de maneira que está
bem, que a gente fica preso para só aquele que o outro crê, sim, aquele que crê também. Tendo em conta não teve essa pandemia, a pessoa está a ficar com receio, né? Se para meninos, por exemplo, fazer uma atividade artística, concretamente teatro, se é algo bom para esse desenvolvimento físico e intelectual. Minha opinião nessa pandemia é muito bom, principalmente para criança, que está mantém muito tempo fechado nessa pandemia, né? Então é bom para eles poderem tratar toda aquela energia que eles têm e eles te dão também. Porque teatro, muita gente está aqui teatro, às vezes, não, a gente está posto no teatro porque ele tem que ter contacto. Mas não só, não tem maneira que não está trabalhar que nem só à base de contato. Tem várias maneiras de trabalhar no teatro que não tem necessidade para ter aquele contacto. Então, eu me aconselho para eles que creio para os filhos, nem para ficar com as receias, esta coisa a gente tem que ter que os cuidar, sim. Mas é bom para eles, assim a gente vai ficar todo tempo que crianças já está acumulando cheia energia e quando todo fica um pouquinho complicado. Sociedade Aberta, hoje aqui a dar uma atenção especial ao teatro infantil, já sabe, pode participar deste programa, pode procurar na rede social, no Facebook, é só deixar comentários, questões também, as nossas convidadas que estão aqui vão responder. Silvia Lima, não acompanha esse professor, ele dizia que às vezes que pode ter, quer dizer, no teatro também que tem contacto, pode trabalhar com teatro sem contacto, tendo em conta essa pandemia, é algo importante nesse momento de si, porque a gente fica, uau, está para a aula de teatro, mas tem que saber se está em contacto ou não, tem a questão de máscara, distanciamento. A gente tem que adaptar à nova realidade, isso não há dúvida. E no caso de aulas de teatro, tem sim a opção de fazer sem ter contacto. Tem várias formas de fazer, é simplesmente, digamos que é um novo desafio que terá que ser feito para a gente poder continuar a viver, né? Porque senão a gente vai ficar a esperar até dia Covid acabar, que ainda nunca ter um data próximo. Há dias o Ministro de Saúde dizer uma coisa importante, né, que as pessoas precisam prestar atenção nisso. E também repetiu o que ele dizia. Ele dizia assim, não, que essa pandemia quer te dizer que nunca poder fazer coisas. Não poder, mas não poder fazer limitações. Não poder fazer respeitando as medidas que tem, não te continuar a fazer assim. E sendo um homem inteligente, ou seja, é um desafio que a gente tem para descobrir novas formas de fazer. E nesse caso do teatro, neste caso das aulas, então já que para professores é um desafio interessante que te vai dar mais ideias de fazer coisas bem diferentes, que eu tinha pensado antes, porque eu tinha esse impedimento do contacto. Distanciamento físico, uso de máscara, álcool gel. É possível fazer teatro assim e trabalhar com crianças concretamente? Janina, você que trabalha com crianças todos os dias, né? Silvia também trabalha com crianças, né? Sim, pontualmente, sim. É um desafio. Não é fácil, não vou aqui florear, é bem difícil, porque imagina, para nós está sendo muito complicado essa nova realidade, adaptarmos às máscaras, a não abraçar, a não dar beijinho, a não falar perto. E as crianças, elas têm isso, elas querem falar contigo dentro da tua cara, assim, olhando para ti, e tem necessidade de falar, e a gente sabe que não tem. Mas eu penso que manter regras, usar o lúdico muito, porque já é muito pesado, e a gente não transportar isso para as crianças, porque a gente está passando por um momento muito difícil. Eles sabem, eu já vejo crianças a falar disso como se fosse uma doutrina, e eu fico meio, enfim, fico um pouco passada, mas pronto. Mas a gente tem que trabalhar o lúdico, acho que aí a parte lúdica é muito importante, e o teatro traz isso. Ser mais criativo dentro das aulas, como é que a gente pode explorar o distanciamento, trabalhar com eles mais a imaginação, imaginar que a gente, sei lá, somos dinossauro e agora tem que andar um pouquinho afastado, porque somos grandes. Enfim, eu acho que trabalhar o lúdico ajuda muito, muito, muito mesmo nessa fase. Até porque criança normalmente interioriza regras rapidamente. Tem criança que às vezes já não é criança de chamar atenção para peixe em relação à máscara, por exemplo. E criança, basta introduzir uma regra, normalmente, dificilmente isto desfazer dele.
Agora, cabe aos adultos, nesse caso ao professor, a saber gerir se a aula de forma a que as regras que ser um incômodo, mas sim um mais-valia, ou seja, aproveitar as regras para enriquecer e não para tornar monótono ou desagradável. Teatro deveria estar dentro do currículo escolar? É uma questão bastante pertinente. É assim, tendo condições para fazer, deveria estar sim. Mas, no nosso caso, o conhecimento contém tem uma disciplina que é educação artística. Educação artística. No nosso caso, o que é que pode ser feito é capacitar nós, professores, para, dentro da disciplina, ou sempre que estiver um tempinho, poder desenvolver atividades artísticas. Nesse caso, pode ser teatro, expressão plástica, dança, música. Se não tendo condições para ter a disciplina, porque aí te exigir professores formados na área, para ter própria disciplina de teatro, não tendo essas condições, poder ser sim aproveitado o que não tem. Já que tem uma disciplina que se chama educação artística, por que não capacitar mais os professores para aproveitar esse espaço que eles têm para desenvolver tudo expressões dramáticas, musical ou plástica dentro das atividades. E eu tenho conhecimento de alguns professores que estão a conseguir fazê-lo. Mas podia, por exemplo, chamar profissionais da área, pontualmente, vá nas escolas, sim, fazer isso. Sim, essa é outra coisa que eu estava a dizer, que também pode ser inserido como uma disciplina extracurricular. Por exemplo, uma escola que tem condições, que tem espaço, poder muito bem aí convidar um profissional da área que é para ficar a dar aula. Agora, saber que para ter como no currículo escolar, ele te exigir, e se calhar ainda não quer preparar, mas achar que não dá um grande avanço. O facto de não ter uma disciplina dedicada a isso, já achar que já é um grande avanço, e aí é que agora vai depender de professores saber explorar e saber aproveitar esse tempo que eles têm nessa disciplina para desenvolver determinadas expressões, nesse caso dramática, e que jogo também, que também é importante. E já temos uma primeira telespectadora em linha, Soraya, agora não guardei, Barbosa, exatamente, Soraya Barbosa, com a ajuda do nosso assistente, Soraya Barbosa, na Ilha do Sal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Soraya, não está a gostar de ouvir comentários que tem? E primeiro, dizer-nos se está a gostar de teatro. Olá, boa tarde. Primeiramente, falei contigo, o nome de Soraya. Claro que eu gosto de teatro, inclusive vamos fazer parte do Teatro 15. Né? Um beijinho lá para vocês já agora e Janaína. E a questão é, eu queria perguntar, que maneira que foi virar as crianças nesse momento de pandemia, né? Sabendo que na teatro não tem aquele contato físico, que sentir, qual foi que os outros métodos que utilizou para ensinar crianças? E também outra questão, eu queria saber também se você tem algum projeto futuramente para expandir a escola de arte nos ilhas. As duas perguntas ali? Sim. Está bem, Soraya Barbosa, nós agradecemos então a participação. Ficar atento, se bem responder logo a seguir. Tá. Janaína, então. Como eu tinha falado, entra muito agora a questão da criatividade. Entra muito mexer com o lúdico da criança. É muito difícil, eu já falei, e a faixa etária que eu trabalho com criança dos 5 aos 12. É a faixa etária mais complexa, porque é a faixa etária do contato. Eles estão crescendo, eles desenvolvem com contato, eles precisam no contato, e foi muito complicado o início, mas a parte lúdica, a gente trabalha muito com o lúdico, tem que ter muita criatividade, e aí o formador, o professor tem que trabalhar duplicado, porque a gente tem que, enfim, se você acha que a sua ideia é maluca, ela tá certa. É aí mesmo que tem que pegar. Tipo, é viajar mesmo, é sair mesmo do mundo real, porque se a gente tentar limitar espaço com fita, que eu já experimentei, limitar espaço com fita, já experimentei usar, não sei como é que vocês chamam, bambolê. Bambolê, né?
É aquelas de rodar. Bambolê assim na criança para poder manter, para eles experimentarem o ar, para tentar experimentar, não encostar. Esquece, não adianta. Eles vão sempre burlar de certa forma. Mas quando a gente envolve o lúdico, que estamos no fundo do mar, por exemplo, no espaço, que somos dinossauros, enfim, quando envolve isso é mais fácil de conseguir manter as aulas, de conseguir passar os ensinamentos, de conseguir que eles assimilem sem ser tão regra, tão esquadro, que, como a Silvia já falou, eles assimilam as regras muito rápido, mas foi muito difícil, já está sendo tão pesado, e eu volto a insistir, é muito pesado a pandemia para as crianças, é muito pesado para nós, e é trabalhar o lúdico, basicamente é isso, é viajar mesmo na maionese, como dizem. Nesse caso é para as aulas. Promover, aliás, trabalhar com individualidade. Exatamente. Ou seja, eu tenho o todo, mas cada um é um, sem precisar tocar na companheira. E aí, então, já que o fato de cada um ter ser responsabilidade pode ser já um desafio e uma motivação para ganhar seja atenção. Agora, se me pudesse responder aquela pergunta de Soraya, que a minha sonho há muitos anos é conseguir fazer uma integração para toda a ilha de Cabo Verde. Tem peças que três elementos para ser mais fácil de deslocar. Então, a minha sonho era conseguir levar teatro para toda a ilha de Cabo Verde, lá para Sintantão, lá para Quisrocha, lá para onde. Mas, infelizmente, ainda que aparecer condições para isso, mas me tem fé que um dia de conseguir fazê-lo, que tem vontade mesmo de conseguir levar teatro para toda criança de Cabo Verde. E maneira, pronto, Silvia, primeiro, maneira que, por exemplo, teatro, né, dá aulas de teatro para criança, é prazeroso primeiro para professor? Bom, primeiro eu tenho que gostar de dar aulas. E depois já a vantagem para o professor, aí eu me falar mesmo também do professor de escola, é que através de teatro vou poder trabalhar tudo disciplina. Vou poder trabalhar matemática, física, história de Cabo Verde, tudo o que eu quiser, a gente pode trabalhar no teatro. Então, aí que está a vantagem. Então, a gente tem uma ferramenta que é teatro. Então, se o professor souber usá-lo dentro da sala de aula, alguém já vai ser muito mais fácil para ele, porque é modo essas crianças de aprender, mas sempre de brincar, sempre com uma aventura, sempre com uma emoção nova. Então, é modo de fazer uma viagem dentro da sala de aula. Então, já que é muito prazeroso se a gente conseguir, se o professor conseguir apanhar as ferramentas do teatro e usá-lo dentro da sala de aula. Tem muito a ganhar e seja aluno também, e mesmo para ele o trabalho ser muito mais fácil. Mas tem que gostar também daquilo, né? Tem que gostar e, atenção, tem que saber fazer. Modo como dizer, na criança, no contexto escolar, muitas vezes nem o resultado final do espetáculo, mas sim o processo. Por exemplo, imaginemos que este inventar uma situação na sala de aula de um conto de matemática. Um aluno de fazer de professor e um aluno é que quer saber. Então, está a ficar lá, está a inventar um conflito lá, aquele aluno de fazer de professor, vai te explicar aquele outro, e assim toda a gente na sala já bate a participar, já bate a olhar, e com certeza acho que basta daquele conto lá. Aquele conto lá a gente fazia ali assim, porque é fazer de uma forma lúdica dentro de sala. Então, modo como dizer matemática, como dizer tudo disciplina, só o professor tiver preparado para saber usar isso a seu favor. Porque tudo o que é imaginação, tudo o que a gente ensinar é prazeroso. E criança normalmente está a gostar e está dedicar sempre que tem uma coisa nova na sala. E Janaína, de que forma então pode ser prazeroso para o professor o teatro infantil, o teatro na educação? A base de tudo não tem que gostar de criança. Começa daí. Tem que ser uma criança também, tem que entender as crianças. A educação artística trabalha muito, como a Silvia já falou, individual. Geralmente, quando nós estamos dentro de uma sala de aula, a gente tem a tendência, enquanto professor, de generalizar o assunto, de generalizar o ensino e não trabalhar o individual, trabalhar o coletivo. Até por uma questão também de tempo, a gente sabe que os prazos são muito corridos.
no ano letivo. Mas as artes ajudam e facilitam isso, porque trabalho individual. Tem muitas crianças, às vezes, com alguns casos, por exemplo, diagnosticados de hiperatividade. E o teatro ajuda isto também, ajuda nesses pontos, ajuda nessas necessidades especiais, não só necessidades especiais, mas também outros tipos de questões. E a parte lúdica, as técnicas que a gente tem, facilita com a aprendizagem, facilita que essas crianças, como elas são tratadas individualmente, cada caso é um caso, elas começam a ter também mais interesse, elas começam a se desenvolver melhor. E pronto, já vimos a questão do prazer para o professor e como é que pode ser proveitoso, então, para o aluno. É exatamente isso. A partir dessas ferramentas, o resultado vai vir. Como eu já falei, a gente tem resultado imediato. As crianças, trabalhar a comunicação com elas, trabalhar a timidez, a expressão corporal, trabalhar os tons, as regras, que hora que pode falar, que hora que não pode falar, a hora que pode falar mais alto, que tom é mais alto. Pronto, estamos aqui a ver a questão do teatro infantil, mas também, pronto, o teatro é importante para a sociedade. Muito. Mas importante como? Vamos também dar uma chega para as pessoas. Pronto, vocês disseram no início, né, que nós aqui em São Vicente temos esta vantagem, né? Quase todo mundo já fez teatro alguma vez na vida, pelo menos aqui em São Vicente, ou de uma forma profissional, ou meio a brincar, ou na escola, ou na igreja, qualquer um já fez teatro, né? Todo mundo já fez teatro em qualquer circunstância. Desde criança, a gente brinca com os bonecos, a gente cria essa história. Exatamente. Então, é importante para qualquer sociedade. A gente viu agora, a gente passou por essa soco no estômago, que foi essa pandemia. Ainda estamos a viver, né? Assim, o boom dessa pandemia toda e, tipo... E já pensou se não tivesse nada artístico, se não tivesse cinema, se não tivesse música, se não tivesse as novelas, se não tivesse os filmes? Então, é muito difícil pensar num universo sem isto. Então, é aí onde está a importância. O teatro é muito importante, é necessário. Nós estamos a retomar agora, nós estamos voltando a fazer espetáculos, nós estamos seguindo... As palavras da ministra da Saúde é super importante. Não vamos parar de fazer as coisas, não vamos parar de ir aos lugares. Vamos só respeitar as regras, que dá para fazer tudo, desde que a gente tenha respeito, consiga conviver com isso. E ver um espetáculo de teatro, rir, chorar, sentir novas emoções, é super importante. Fazer teatro também é muito importante, seja para um médico, seja para um advogado, para um arquiteto. Ou seja, qualquer profissão, ele vai ter uma visão diferente das coisas, ele vai usar ferramentas para a sua profissão, sei lá, dicção, postura, falar em público, se expressar. Então, é muito importante para tudo, seja na parte da formação, seja na parte do entretenimento. Mas tem aquela questão, por exemplo, nós falamos de teatro é importante para a sociedade, tudo isso, mas tem aquela outra coisa que é dentro de casa, se não quer incentivar, por exemplo, dar criança oportunidades, tem oficinas de teatro, participar de oficinas de teatro. Ou simplesmente boia teatro. Ou simplesmente boia também, né? Maneira que pais encarregados de educação podem fazer isso, incentivar primeiro crianças e adolescentes a abraçar teatro. Como é que pode ser feito isso? Para começar, sempre que tiver possibilidade de boiar uma peça de teatro, vai. Sempre tiver possibilidade de fazer uma formação, também vai. E pais também poder acompanhar. Porque, já a dizer, no princípio, teatro é teatro, toda a gente pode olhar, embora a gente possa fazer uma peça para um público faixa etária diferente, específico, isso não quer dizer que pais que podem boiar. Então, o facto de pais poder acompanhar esses filhos e depois na casa, eles debater, por exemplo, o tema que foi falado na peça, já é algo muito importante, porque o teatro também te serve como um veículo de educação. Não só entretenimento, mas um veículo de educação, a gente poder passar valores e regras de comportamento. E, por exemplo, na casa de criança, ele está a ficar, que já me traz prova disso, muitas vezes, quando eu dizer que espécie, que está ali na chão, a gente está a ver as crianças, está a dizer que os pais, que eu vou estar na chão, está na contentor. Então, ele é um veículo de recorda educação. Tanta vez que essa peça foi apresentada na escola? Ai, nunca sabe, nunca vou dizer conta. Foi muito, deixa eu ver. Porque não passou um jovem naquela apresentação. E
Então, está a dizer, teatro ele é um veículo de educação. É uma forma de passar um bom momento, aquele parte de entretenimento. Se retratar uma história que, de certa forma, tem a ver com a vida, de certa forma, algo poderes dobre na resolver a situação, porque teatro retratar é o ser humano. Mesmo que sejam ideias, criações na nossa cabeça, mas que partir do ser humano. Então, é lá que a gente está mesmo de poder explorar nos problemas de vida, quando fazer críticas, por exemplo, à sociedade. Então, a gente poder trabalhar tudo dentro do teatro. Então, ele é um veículo de comunicação importantíssimo e fortíssimo também. Janaína, também gostaria de lhe ouvir sobre como é que os pais encarregados de educação podem incentivar os seus filhos a participarem, por exemplo, de uma aula de teatro, fazer uma pequena formação na área de teatro, ir a uma oficina de teatro. Pronto, nós temos essa oportunidade aqui, por exemplo, algumas escolas, por exemplo, a Escola Salesiana tem isso, sei também que no José Augusto Pinto tem. Há outras escolas que têm outras áreas dentro da arte, agora falando da arte de uma forma geral. Nós temos também a Laíma aqui perto da televisão. Como é que os pais podem fazer isso? Eu estou a dar o exemplo aqui de São Vicente porque é um lugar onde nós temos muitas opções. Eu acho que o que a Silvia falou, ir, experimentar. Geralmente na Lainha a gente faz sempre isso. A primeira aula é gratuita. Você pode ir, você vai experimentar. A gente quer que você se apaixone pelo aquele universo. Você entra ali e a gente sempre oferece isso. Venha, experimente, depois a gente conversa. Depois a gente vê como é que vai funcionar o futuro. E experimentar, estar dentro, assistir um espetáculo. Ir para uma aula, levar seu filho para uma aula, ir com ele para uma aula, participar de uma brincadeira também. Às vezes a gente tem essa questão de estarmos na nossa bolha e vamos para o trabalho, pegamos a criança, levamos a criança, trazemos a criança, dorme a criança, acorda, leva a criança, vamos para o trabalho. É uma rotina que a gente não tira o tempo para estar com o filho, para participar de uma brincadeira. E pode ser cronometrado dentro do seu dia. Eu sei que às vezes é horrível falar isso, mas bota o cronômetro, meia hora eu vou ficar com meu filho e vou participar da brincadeira. E você vai ver que vai ser incrível, porque a gente entra por um universo que a gente não entra há muito tempo e a gente vai descobrir, vai sentir vontade de participar, entendeu? Então, começa por aí, pelas brincadeiras com os nossos filhos e depois também explorar, levar para assistir um espetáculo, levar para ver uma apresentação, um concerto de música. A Escola Jorge Barbosa tem o coro da Escola Jorge Barbosa, que é lindíssimo. Já saiu dali grandes talentos. Então, para música também, ou para dança. Agora nós estamos explorando o núcleo de balé clássico na Laim, onde nós estamos nesse momento... Na edição passada nós estivemos aqui a falar de dança. Com 14 rapazes. Nesse momento a fazer balé clássico, gente. Isso é maravilhoso em qualquer lugar do mundo. Eu não estou falando só de Cabo Verde, eu fico sempre emocionada, porque é lindo. Nós estamos com 14 rapazes a fazer balé. E é lindo, no mundo inteiro, não é só aqui. A gente está muito, muito forte. Então, levar, experimentar, desafiar, não criar conceitos sobre as coisas, não criem tabus, desafiem, explorem a criatividade, o lúdico. E eu tenho certeza que vai ser sempre pessoas melhores, sempre. A arte ajuda sempre a ser pessoas melhores. E sem esquecer da magia do teatro, porque tudo é feito na hora. Na moda televisão, ou filme, ou novela, bota cortar, se boi errado. Então, aquela magia, vou estar lá, aquele personagem lá, então, aquela magia lá que tem nada que te substituir. É só teatro é que está dando. E vou só acrescentar o que a Jana estava a dizer. Muitas vezes, quando pais participar de que já aula, das brincadeiras, este a ficar mais próximo dos seus filhos. Este a ganhar mais cumplicidade que tinha antes, que arte é que te dá aquele impulso lá. E muitas vezes a gente que tem consciência, não dizer, não, mãe e filha sempre juntos, sim, mas se fazer algo do tipo juntos, aquele relacionamento vai ficar mais forte e mais enriquecido. Exatamente. Tá bem, gente?
Agradeço a presença das duas aqui neste programa Sociedade Aberta. Hoje nós estivemos aqui a falar sobre o teatro infantil. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais. Também pode rever os outros programas. Nós vamos estar juntos agora, na próxima segunda-feira, às 6 da tarde. Vamos dar uma atenção especial à moda, ver o impacto da moda na nossa sociedade e espreitar neste momento que nós estamos a viver esta pandemia. Fique bem e até a próxima segunda-feira.